Meus alunos do primeiro ano, hoje nós vamos começar mais uma aula de música, né? E nós vamos hoje falar sobre os instrumentos. O título da nossa aula é Conhecendo os Instrumentos Musicais. A gente vai ver o que são os instrumentos musicais, né? E hoje nós vamos conhecer um instrumento que é o piano, tá? E vamos falar sobre o pianista também, tá? E para começar, a gente vai fazer a correção do exercício da aula passada, que nós ficamos para resolver essa semana, né? Bem, a primeira questão do nosso exercício de fixação, tá? Tá pedindo o seguinte: de acordo com a nossa aula, responda as questões a seguir. Primeira questão: como é chamada a música produzida com um instrumento musical? Aí nós temos duas opções: é a música tocada ou é o canto? Canto não é, porque canto é a música feita com a voz. Então é música tocada. Tá? A música pode ser produzida por um instrumento ou por um grupo de instrumentos. Olha só, a música pode ser produzida das duas formas. Tá? Ela pode ser produzida por um instrumento que a gente chama de solo, ou ela pode ser produzida por um grupo de instrumentos que a gente chama de conjunto. Então, quem marcou as duas tá correto. E a última questão é colorir o flautista. E eu coloquei para vocês verem ali, eu colori o meu flautista, tá? Então, tá tudo certo, eu acertei essa questão, tá? Bem, vamos lá. Conhecendo os instrumentos. O que são instrumentos musicais? Eu começo a aula com essa pergunta para a gente saber o que faz um objeto, né, ser considerado um instrumento musical. Olha só, a resposta vem logo a seguir. São objetos construídos para produzir música. Isso é um instrumento musical. O objeto foi construído com a intenção de ser empregado na produção da música, ele é um instrumento musical, tá? Então a gente tem, por exemplo, instrumentos feitos com material reciclado. Se eu faço um tambor com uma lata, ele é tambor. Deixou de ser uma lata, virou um tambor. Você faz, por exemplo, uma flauta com bambu. Deixou de ser um bambu, é uma flauta de bambu. Tá? Então, o instrumento musical, o que faz ele ser um instrumento, ele ter sido produzido, ter sido criado, né, para a produção musical. E é importante eu falar para vocês que existem muitos instrumentos musicais. Eu coloquei ali uma gravura com uma série de instrumentos. Mesmo nessa gravura que eu coloquei aqui, não estão representados todos os instrumentos musicais, não. Tá? Bem, hoje a gente vai conhecer o piano. Tá? O que é o piano? O piano é um instrumento musical, tá? E ele é esse que eu coloquei ali embaixo. Ele pode ser visto, né? Ele pode ser apreciado das duas formas. Tem um piano de cauda, tá? E tem um piano chamado piano vertical ou piano de armário. O piano de cauda é o piano original, tá? Ele foi criado com esse formato ali. Qual é a diferença de um para outro? É que ele tem toda uma aparelhagem, tá? Em que tem uma série de cordas esticadas. E aqui no primeiro piano, piano de cauda, as cordas ficam deitadas. E no piano vertical, o piano de armário, as cordas ficam em pé. Então, o que acontece? Esse piano de armário ele ocupa menos espaço. Você pode ter um piano desse na sua casa, num quarto, numa sala que não seja grande, você pode ter. Já o piano de cauda, isso não é possível porque ele realmente é muito grande, né? E houve uma época, né, aqui no Rio de Janeiro, que a maioria das casas ela tinha um piano. O Rio é chamado de a cidade dos pianos, né? Por causa disso, porque o piano de armário facilitou a pessoa transportar, a pessoa ter um instrumento dentro de casa, né? É importante vocês saberem também
que o músico que toca piano é chamado de pianista. E nós vemos aqui, não, um pianista fazendo uma apresentação, está parecendo ser um evento, e ele está produzindo uma música ali. Bem, relembrando a matéria que a gente viu hoje, é importante que vocês lembrem que os instrumentos musicais são objetos construídos para produzir música, tá? Outra coisa também, é importante, existem muitos instrumentos musicais, não tem um, dois, não, são muitos mesmo, tá? E o que nós vimos hoje, que é o piano, ele pode ter duas formas. Ou ele pode ser um piano de cauda, ou ele pode ser um piano vertical, que também é chamado de piano de armário por causa do formato dele, que parece um armário, né? E vocês têm que saber também, tá, depois dessa aula de hoje, que o músico que toca piano é chamado de pianista. A nossa aula fica por aqui e até a próxima. Um abraço para vocês.